Hello, amigas! Bem-vindas de volta ao canal. E na aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa bagzinha, que é uma pochete que dá para usar na cintura e também transversal, juntinha do corpo. Eu batizei ela com o nome de Sapucaí para você poder usar agora nos bloquinhos e levar seus pertences com segurança. Seu celular, documentos. Ela ficou uma gracinha e nessa aula eu usei esse fio bem brilhante para dar aquele glow no seu look, então bora fazer arte. Porque essa é uma peça fácil e de rápida produção. Os materiais que a gente vai utilizar para fazer essa bolsinha, eu vou deixar todos aqui na descrição, tá? Para fazer essa aqui junto com vocês, eu vou usar esse fio de poliéster da Fisher Glow, que ele tem esse brilhinho, tá? Ele é de 5 milímetros. Eu também fiz ela aqui, ó, no barbante de 24 fios, porque essa aqui era a peça teste. Então, para ver metragem do fio e tal, as minhas peças que são protótipo, piloto, assim, eu faço com barbante, tá? Então, aqui eu vou fazer com esse. Então, você vai até conseguir visualizar opções diferentes de material, como que fica o resultado da peça, tá? E aqui de acessórios para ela, tem a tag da marca, se você tiver, para colocar, tá? O fecho imantado pode ser o de 14 milímetros ou aqui o de 18, tá? Não tem problema. Os dois servem bem, pode ser o pequenininho ou esse maior. E 1 metro de corrente para alça, tá? Com uma argola articulada ou pode ser mosquetão. Como o meu mosquetão ele tem a base mais compridinha aqui assim, ó. Aí não fica legal só com a corrente, tinha que ser menorzinho e eu não tenho, então por isso que eu usei a argola articulada. Que aí, ele sendo a alça de corrente, a gente consegue fechar na altura que a gente quiser para quando for usar a pochete na cintura, tá? Então facilita sem ficar repuxando, porque se faz de fio, pode ficar repuxando e aí vai distorcendo a peça, tá bom? Opções de substituições dos fios, eu vou deixar também na descrição. Então, tem o barbante, tem cordão, tem a corda náutica, o fio de poliéster, tá? Então, dá pra ser bem versátil aqui. Agora, de ferramenta de trabalho, é o básico. Fita métrica, tesoura, alfinete, placa, para você poder fixar a peça e trabalhar nela, ou se você quiser, você pode usar uma prancheta também. É que a placa é mais larga, tá? E todas essas ferramentas está com link de compra na minha lista de materiais. E todo o passo a passo da peça vai estar com a minutagem aqui no vídeo, para você poder se organizar direitinho quando for assistir o vídeo novamente, por etapas de processo de produção. Eu divido assim igual eu faço no curso. Quando tem as aulas, eu divido por etapas de processo de produção e aqui eu consigo fazer isso pela minutagem do vídeo para você ir direto onde você quiser quando for ver novamente. E agora vamos para o tutorial. Eu já estou com os meus fios cortados, então a gente tem um fio menor que é o fio base e os fios que a gente vai fazer a estrutura da bolsa. A gente vai fazer a bolsa propriamente. E aqui eu vou dar uma dica de curso, tá? Esse fio aqui, ele é de poliéster. Ele é mais molinho e ele é muito fininho, tá? 5 milímetros aqui, ele equivale... Eu acho que ele... Quando dá um nó, você pode até colocar ele do lado da corda, ele equivale ao de 4 milímetros. Mas quando você dá o nó, ele fica... por ele ser muito macio e não ter enchimento, não ter alma, que é igual a corda que a gente costuma usar, o nó fica muito pequenininho. E eu prefiro a peça mais robusta. Então, o que eu vou fazer aqui? O corpo dela, eu vou usar 2 fios ao mesmo tempo, pra trama ficar um pouco maior, tá? O nó ficar um pouquinho maior, ficar mais robusto. Se você é iniciante no macramê, não recomendo fazer isso, porque pode te atrapalhar. Mas se você quiser tentar ir pegando XP, Expertise, testa. Se perder, desmancha, faz de novo, não tem problema, tá? Tem que ter paciência.
pra peça ficar bem bonita. Então, eu uso 2, tá? Pra encorpar ela. E o que acontece? Quando eu uso 2, eu faço menos nós, porque o nó fica maior. Então, ó, aqui eu fiz uma amostra, tá? Um fio só, tá? Então, você vê que ele fica bem apertadinho. Ele fica um pouco menor do que o barbante. Então, eu vou usar 2 ao mesmo tempo para ele ficar mais robusto. E com isso, eu faço o mesmo tamanho de peça, fazendo menos nó e ela ganha mais estrutura. Fica até mais cheinha, mais grossinha, sabe? Porque esse fio não tem enchimento. Então, eu tô acostumada a trabalhar assim, eu prefiro. E o meu tempo de processo do manual, né? O processo artesanal manual, que é fazer os nós, ele acaba sendo mais rápido, porque você faz menos quantidade de nó, tá? Quando ele é muito pequenininho, você tem que fazer mais nós para completar a medida. Então, eu prefiro fazer assim, porque esse fio é muito fininho e não tem dele mais grosso, tá? É muito difícil, tem só uma marca que tem um que é 8 milímetros e ainda assim é pouco, tá? Então, beleza. Vou fazer dessa forma, fica a sugestão. Se você já tem mais experiência, testa, vê o que você acha, o que você sente, para você também comparar resultados. Eu vou deixar aqui substituições de opções de fios para você poder trabalhar, porque essa peça ela é bem versátil. O macramê em si é versátil, porque você pode fazer com qualquer tipo de fio. Com qualquer um você pode fazer macramê, tá? E tem uns fios que ele responde melhor do que outros em determinadas peças. Então, para essa bolsa eu vou usar esse. Aqui eu tenho ela com barbante, no final a gente compara as duas. Dá para fazer com corda, com corda sem enchimento, com enchimento, né? Que é com alma, sem alma. E aí varia. O comprimento do fio não muda, tá? Tem uma pequena variação, mas não tem tanta relevância, fica aí como margem de segurança, não tem problema. Então, aqui eu vou fazer dessa forma. Por exemplo, recentemente eu lancei uma bolsa no meu catálogo, que é a bolsa pisciana, né? Cada vez que o sol ingressa num signo, eu faço uma bolsa em homenagem àquele signo. E eu fiz usando, ó. Ela é uma clutch. Coloquei uma alcinha opcional, é removível. E eu fiz usando esse mesmo fio, só que ele não tem o brilhinho, tá? E olha o tamanho do nó. Eu fiz com 2 fios ao mesmo tempo, igual a gente vai fazer aqui. Olha como ele fica pequeno ainda assim, porque o aperto dele deixa ele menor, por ele ser muito macio, tá? Ó, ele ficou quase igual, eu acho que ficou até igual o barbante. Então, se usar só ele sozinho, o nó fica muito fininho, tá? Então, eu gosto assim porque ela fica mais encorpada, ela ganha mais estrutura e fica até mais cheinha, sabe? Aqui. Então, eu prefiro, tá? Só para você ter uma noção. Mas aqui no final a gente vai ver como que fica. E por isso, muitas macrameiras não utilizam esse tipo de fio para trabalhar, porque ele é muito fino, tá? Mas eu faço esse esquema e a gente faz bolsas lindas, já fica uma dica de ouro aí. Então, bora que eu vou começar, vou pegar o fio menor aqui para nossa base, vou unir as pontas, encontrar o meio e vou por aqui que é onde a gente vai começar. Vou marcar aqui com o alfinete. E vou segurar ele aqui para ele não ficar correndo. Pronto. Agora eu vou pegar 2 fios de uma vez. Vou unir as pontas. Encontrar o meio. Pra gente começar. E aí, eu vou usar como se fosse um fio só, tá vendo? Tem 2 aqui. De novo, se você é iniciante, faz com um só, porque isso pode te atrapalhar. Mas se quiser tentar, já pode começar a se desafiar e ganhar experiência, ganhar XP aí no processo manual. Ó, coloquei aqui. Coloquei aqui com uma laçada e a gente vai pondo em todos os fios. Vou fazer o outro mais devagar. Apesar que tem aula ensinando a fazer esses nós básicos, tá? De novo, pego outros 2 fios. Eu pego 2 como se fosse um só, tá? Junto as pontas, encontro o meio. Ó, vou passar de baixo, por baixo do fio base, dar a volta aqui, vou laçar ele e puxar. Nossa, esse fio é lindo.
E eu junto aqui. Eu dei essa distância, mas tanto faz. A gente vai completar aqui o meio da bolsa. Eu poderia estar pondo daqui pra lá, tá? Não faz diferença. Ó, coloquei mais um. Então, aqui é como se fosse um fio aqui e o segundo fio desse lado. E eu vou continuar aqui, colocando os fios na base, até completar todos os fios que a gente tem. Importante, se você nunca trabalhou com esses fios de poliéster, polipropileno, que é o fio náutico, ele precisa ser queimado na pontinha, tá? Pra não ficar desfiando. Terminei de colocar os fios aqui, ficou assim. E olha só, como eu usei dois ao mesmo tempo, aqui eu tô com 17 centímetros, 17,5. É importante apertar bem aqui rente, tá? Ó, pra ficar bem fininho. E eu usei 12 fios. Só que como tem dois em cada um, eu tô usando duplo, tem 24 fios, tá? Se você for fazer com barbante ou qualquer outro fio, corda, que é mais grossinho, você vai usar 16 fios, tá? Aqui, como eu usei duplo, ele acabou ficando 12, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essa minha aqui tem 16 e ficou o mesmo comprimento. Dependendo do tamanho do seu celular, ó, o meu aqui, ele dá, tá vendo? Meu celular tem 15. 15,5 por aí, ó, tá? Então, esse tamanho aqui tá bom. Se o seu celular for maior, vai medindo e aí você acrescenta mais fios. A única coisa que é importante, se você for acrescentar mais fios, ser sempre em dupla, sempre números pares. Então, 2, 4, 6, 8, nunca número ímpar, senão não casa o nó, tá bom? Então, aqui eu deixei 12 fios, porque eu tô usando duplo, com esse material, se você for fazer igual o meu. Pro tamanho do meu celular serve, porque para essa pochete eu quero no mínimo que caiba o celular, né, junto com os documentos. Depois que eu fizer a primeira carreira de nó, eu consigo ver se tem, porque aí ele aperta, eu consigo ver se tem necessidade de colocar mais dois, tá? Acredito que não, mas a gente vai fazendo junto aqui com esse fio, tá? Então, agora a gente vai começar o processo de fazer as tramas da nossa pochete. Agora, a gente vai começar a fazer a nossa trama da pochete. Eu acrescentei mais 2 fios, tá? Então, aqui a gente tá com 14 fios. Vamos alinhar aqui, fazer um combinado? Que eu vou tratar cada 2 fios, né, como eu tô fazendo duplo, como um fio só, tá? Pra facilitar a comunicação. Então, como eu tô fazendo duplo, quem for fazer duplo igual a mim, já sabe como que funciona. Quem não, toca o balde como se fosse um só que assim, eu vou falar como se fosse um fio só, tá? Então, aqui é um fio com 2 pontas, tá? Pra facilitar aqui. Então, ok. Eu coloquei aqui 14 fios na pochete e ficou a mesma medida, tá? Dessa pochete de barbante. Ela tem 16 fios, porque ele ficou um pouco mais robusto, tá? Então, a gente colocou 2 fios a menos. E aí, você meça de acordo com o tamanho que você quer. Se você quiser acrescentar mais fios para fazer ela mais larga, sempre em dupla, tá? Porque o nó quadrado a gente usa 2 fios.
Então, você sempre acrescenta de 2 em 2. Então, aqui tem 14 e aqui nessa tem 16. A gente medindo, ó, no meu celular, aqui dá, tá? Deixa um dedinho de sobra, porque na hora de fazer a trama ele dá mais uma apertadinha. E esse tamanho vai servir. E a gente vai começar fazendo nó quadrado. Então, eu vou fazer o primeiro aqui devagar com vocês. Lembrando que tem aula só ensinando esses nós básicos pra quem ainda não sabe, tá? Senão eu vou demorar muito aqui. Ó. Eita. Pronto. Então, eu vou pegar aqui, ó. E vou fazer o nó quadrado. Eu vou separar aqui pra ficar visualmente melhor. Quem estiver fazendo com fio duplo pela primeira vez, eu aconselho espaçar. Tira os outros fios, já separa o que você vai usar, pra ficar menos confuso, tá? E aqui não tem segredo, a gente faz o nó quadrado, que é o nó duplo, né? Então, eu vou dar o primeiro nozinho dele. Fiz o primeiro aqui. E vou fazer o segundo, por isso que ele é o nó duplo. Dou uma ajeitada, eu sempre ajeito quando faço o nó. E pronto, o primeiro tá feito. Vou pro próximo. Ó, já deixa de lado pra não atrapalhar. Pego dois. E assim, quando você for pegar os fios, quem estiver fazendo que nem eu, vamos supor que na hora do nó você inverta aqui, ó, sei lá, eu pego esse aqui e esse aqui. Amiga, não tem problema, tanto faz, tá? Isso aí não vai fazer diferença nenhuma, tá bom? Então, nem entra nessa pira aí. O importante é pegar 2 fios de uma vez. Então, vamos lá. Vou fazer o próximo. E aqui eu vou seguir essa sequência até o final. Então, aqui tem mais 1, 2, 3, 4, 5. Então, vão 6 e 7. Então, são 7 nó duplo. Nessa aqui vai um a mais, tá? São 8. Fiz aqui minha primeira fileira e agora a gente vai fazer a fileira de baixo intercalando, que é aqui nos meinhos entre os nós. A gente vai fazer outro nó duplo. Então, eu vou separar os 2 fios da ponta, ó, de um lado e do outro. E agora a gente vai começar a fazer o nó duplo aqui, intercalando. Bom, fiz os 2 primeiros aqui e vou dar sequência. Então, tem mais 1, 2, 3, mais 4 aqui pra fazer. E eu já termino a segunda fileira aqui junto com vocês. Pra não ficar confuso, separa os fios que não vai usar. Pra não correr o risco de pegar um fio aqui a mais, quem estiver fazendo que nem eu, ou a menos, tá?
Pronto, fiz a segunda fileira aqui. E agora, a gente vai repetir o processo, fazer igual a primeira, vindo aqui da ponta e intercalando, tá? A gente vai fazer isso até ele completar uns 17, 18 centímetros de comprimento, contando a partir do nó, tá? Daqui de baixo, ó. Não tô contando essa alcinha. Então, uns 17 a 18 aproximadamente. Aí aqui, ó, vindo pra terceira fileira, que eu já venho da ponta de novo, cuida pra que o seu nó fique alinhado de forma reta e não em diagonal aqui, ó, tá? Quando a gente for pegar, tem que deixar um elozinho. Então, ó, faço o nó quadrado aqui. Ó, eu tenho que policiar pra ele ficar reto aqui, porque é muito fácil entortar, tá bom? A mesma coisa aqui, e eu vou dando sequência até completar uns 17 centímetros, e aí eu volto, que a gente vai fazer o passante da corrente, pra poder usar ela na cintura, tá? Aqui não tem segredo, é só dar sequência no que a gente já tá fazendo aqui. Terminei as tramas. Aqui eu fiquei com 18 centímetros de altura, tá? E agora a gente vai pra parte que a gente começa a fazer o passante, que é aqui as costas da bolsa, e depois a gente vem fazer esse fecho aqui, essa aba que fecha ela. Então, aqui, como que eu vou fazer? Eu terminei numa fileira que vai de ponta a ponta, que essa aqui de cima é menor, essa maior, essa é menor, e aí vai intercalando. Então, esse que termina com os nós na ponta, agora eu vou vir fazer um nó aqui. Vou continuar o mesmo esquema do nó duplo. Então, fiz aqui o primeiro. Esse segundo nó duplo que a gente vai dar sequência, ele já faz parte do passante. Então, a gente vai fazer 3 nó duplos seguidos. Então, faço o primeiro. Fiz um. Aqui nesse mesmo, eu continuo pra fazer outro. Fiz mais um, e agora eu vou fazer o terceiro. Então, vai ficar assim. Aí, o próximo eu faço normal, igual esse aqui, um só. O próximo também.
Então, eu fiz 2 normais de um só. E aqui eu vou vir fazer o passante. Então, nesse aqui, eu vou fazer 3, igual eu fiz nesse aqui. Bom, fiz 3 aqui. E agora eu vou fazer o último, que seria o mesmo desse aqui, ó. Que aí as pontas ficam iguais. Se você estiver fazendo com outro fio, com um fio só, e aí aqui, em vez de 14 fios, você tá fazendo com 16, você vai dar mais um espaçamento antes de começar esse passante. Então, ele vai ficar assim, ó. Você vai pegar a sua peça e você vai fazer da borda pra dentro um nó duplo. Aí, você vai vir fazer os passantes e aqui dentro você faz normal nó duplo. Você vai ter mais um nó aqui, porque você tem mais uma sequência de fios. Então, você consegue fazer. Então, aqui dentro seriam 3, ó. Não sei se aqui vai dar pra ver, acho que sim. Ó, eu tenho, cadê? Onde eu começo? Eu tenho um aqui, outro aqui, certo? Os passantes, eu tenho 1, 2, 3 de distância. Pra quem fez com 16 fios, tá? Quem tá fazendo 14 igual esse aqui, a gente fica com só 2 no meio. E depois os passantes, tá? E aqui a gente continua normal. Então, eu vou vir aqui, ó, como se eu fosse continuar a próxima sequência de nó duplo. Fiz um aqui. E aí, eu vou pegar esses 2 que ficaram, ó. Que ele seria com esse aqui e vai fazer com esse de baixo, que a gente já tava fazendo, ó. Então, ele vai ficar... ele vai pra terceira fileira. Ó, então, eu fiz aquele e agora eu tô fazendo outro. E aqui, ele vai dar a altura do nosso passante. Certo? Ó, vai ficar desse jeito. Vou fazer desse lado aqui, ó. Então, eu vou fazer a segunda fileira, que seria essa aqui. Aí, sobra 2 perninhas aqui, que eu faço a terceira fileira pra dar a altura do passante. Certo? Ó. E agora, a gente vai pro meio. Então, eu vou fazer aqui no meio desses 2. E agora, eu vou fazer mais um, pegando os 2 da ponta aqui, os 2 fios da ponta. Esses 2 aqui, ó. Pra dar a altura do passante.
Aqui desse lado a gente faz a mesma coisa. Certo? Então, a gente já fez o passante, falta só fechar. A próxima carreira aqui, que vai de ponta a ponta, ó, vai pegar daqui pra dentro, ele já vai fechar essa parte do passante aqui. Vou até pôr um pouco mais pra cima. E a gente faz aqui mais uma carreira pra fechar essa parte do passante. Pronto, fechei o passante. Agora a gente vai começar a fazer a aba que fecha a nossa pochete aqui, aquela ponta. E aqui ficou no total 23 centímetros. Para quem quiser, eu vou contar aqui quantas fileiras foram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 fileiras para começarmos o passante. Aí mais 3 do passante, então eu tenho 1, 2, 3 reto, onde eu fiz o passante aqui, ó. E aqui na lateral, 1, 2, 3, tá? Que acompanhou essa fileira. E mais uma que a gente fechou. Aqui é igual, tá? Oh, meu Deus, com o barbante que eu fiz, tá? Então, agora a gente vai pra aba que fecha a pochete. A nossa peça tá assim. E agora a gente vai precisar decidir qual é a parte externa e qual vai ser a parte interna, o lado, tá? Então, a gente tem esse acabamento aqui, ó. E virando, ele é assim. E aqui você precisa decidir qual parte você quer que vai ser externa aqui, ó. Pensa que aqui vai ser a aba que vai cobrir. Quando você abre a bolsa, você quer o acabamento desses elozinhos que estão aqui ou desse festonê aqui, ó, tá? E é importante escolher isso agora, porque nessa tampa eu vou ensinar a fazer uma variação do festonê e a gente precisa saber, tá? Qual que vai ser o lado de cima. Eu gosto desse lado aqui, ó. Então, eu vou deixar esse lado pra cima, que vai ser a parte externa da bolsa. Então, eu vou dobrar ela aqui um pouco, só pra ficar melhor a visualização. Então, agora a gente vai fazer mais uma fileira, continuando aqui, e aí a gente já dá sequência na tampa. Então, vamos lá. Fazer mais uma fileira de nó duplo.
Pronto, fiz a fileira. E agora a gente vai começar a funilar aqui, ó, tá? Então, a gente vai pegar e vai fazer os nossos quadrados diminuindo. Então, por exemplo, eu fiz aqui, certo? Eu pulei esses dois da ponta, porque era a próxima fileira, e comecei aqui. Agora, ó, esse aqui foi a mesma coisa. Agora, eu vou tirar mais dois da ponta e começar aqui dentro. Então, eu venho aqui, 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 aqui e aqui. Eu não vou completar de ponta a ponta. E aí, a gente vai reduzindo. Então, eu vou fazendo aqui, vocês vão me acompanhando. Então, agora a gente vai afunilar mais um pouco. Então, deixo mais dois pra lá. E aqui também, ó. Percebe que eu tô diminuindo? Ó, já tá ficando, já dá pra ver o desenho que ela tá pegando. Vou tirar mais dois das pontas. E aqui vão mais três, ó. Pronto, agora eu tiro de novo os dois da ponta, pra gente ir reduzindo, ó. E agora o último, da pontinha aqui, ó, o último nó quadrado. E ela ficou assim, ó, o bico. Ó, já ganhou forma. E agora a gente vai fazer a parte do festonê. A gente vai pegar o festonê. A gente sempre precisa de um fio guia, que vai ser esse da ponta aqui, ó, pra dentro. E os próximos a gente vai passar laçando por ele. Então, eu vou vir aqui, pego o próximo fio.
e vou laçar por ele. Eu seguro aqui na direção que eu quero, que é até aqui a ponta. Dou uma volta e o festonê também é duplo. Agora eu dou a segunda volta. E aperto. Pronto, um já foi. Agora o próximo. Passo por ele. Procuro deixar rente o nó quadrado aqui. E mais uma vez. Que é onde dá o aperto. Não precisa dar muito aperto, mas só deixar justinho. Pego o próximo agora e aí a gente vai dando sequência. Quem estiver fazendo com 2 fios, que nem eu, presta bem atenção na duplinha aqui que tá pegando, hein? Ó, aqui seria o próximo fio. E eu sempre segurando o guia, que é esse aqui, ó, na direção que eu quero. E o último é uma perninha do último nó duplo aqui, ó, perninha de dentro, que a gente vai fazer aqui. Aqui eu sei que é a ponta, dou uma empurradinha pra ajeitar. E ele ficou assim. Modela, bonitinho. E agora a gente vai fazer a mesma coisa de lá pra cá. Então, vou pegar esse que vai ser o guia e vai fazer esse desenho aqui. E agora aqui, ó, é a última perninha do último nó duplo que a gente fez, a perninha interna. Pronto, a gente ficou assim, com esse desenho lindo. E aqui a gente tem 2 pontas, certo? Agora eu vou usar como fio guia o da direita e o da esquerda, que é o que vem de cá, ó, desse lado. Ele vai fazer a laçada nesse fio que eu puxei aqui da direita. Empurra um pouquinho e pronto, a gente fechou aqui, tá? Agora, a gente vai fazer outra fileira de nó, festonê, mas invertido. E pra isso, eu gosto de fazer dessa forma. Vou virar a minha peça. Eu vou dobrar aqui só pra pegar na câmera, tá? Mas, ó, ele vai ficar assim, certo?
Virei ela. Deixa eu prender aqui. E agora a gente vai fazer outra vez o nó festonê. Peraí, que esse aqui não. E esse aqui também não. Só que com ela invertida, tá? Então, a gente vai pegar os da ponta pra ser o fio guia, um de cada lado. E a gente vai continuar aqui. Mesma coisa. Igualzinho a gente fez do outro lado. Então, vou fazendo o festonê aqui assim. E esse aqui é o último, aqui da ponta do lado esquerdo. Dou uma apertadinha, uma empurrada aqui, ó. Ajeito. O segredo para ter um festonê alinhadinho, não ficar dando tanta diferença, é o aperto, é a tensão que você faz no nó. Se você começa, um se aperta mais que o outro, e aí ele começa a ficar desnivelado, tá? Não fica retinho. Ou quando você não faz tão rente, tá? Então, tenta manter o peso da mão sempre o mesmo. E assim, é prática, tá? Não tem segredo. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa do lado direito pro esquerdo aqui, ó. Pronto. Fiquei com ó, o bico aqui, ó. Deixa eu empurrar esse aqui que eu não empurrei. Pronto. Ó, fiquei com o biquinho aqui, aberto. E aí, a mesma coisa, eu vou pegar o da direita, vai ser o fio guia, e o da esquerda vai fazer o último festonê aqui, ó. Pra fechar a ponta. Então, uma vez, duas vezes. Agora eu vou soltar a peça. E quando a gente virar, ela fica com esse desenho aqui, ó, diferente do verso do festonê. Olha que legal. E agora a gente vai fechar, tá? Ela já tá pronta. Só fazer o arremate. Mas a gente vem aqui, ó. Basicamente, então, aqui dá pra ver que tá... Aqui dentro tá mais fininho, ó. Dá uma laceadinha, uma moldada nela. Ajeitadinha. Ó, seria isso aqui, ó. Aqui a gente fecha ela. E aqui vem a tampa.
que gracinha. Então, aqui, pra facilitar, se quiser já colocar o botão imantado, ó, a gente tem duas opções aqui. E é costurar, tá? A gente mede onde seria o de cima, ó, tanto faz o pequenininho ou esse maior. E aí, essa parte maiorzinha é embaixo e essa mais fininha, ó, essa mais fininha é em cima. Então, vamos supor que ele ficaria aqui, ó. A gente vê a distância para saber onde vai colocar o de baixo, certo? Então, para isso, a gente precisa ver aqui o encontro dos nossos elos. Aqui, essa parte, ela tem que ficar junto nesse primeiro aqui, ó, antes de começar a tampa. Então, aqui eu tenho o elo. E depois eu vou juntar, ó, esse elo é com esse aqui, ó, certo? E aí, depois eu vou casando os elos aqui, que é essa voltinha, ó. Aqui, aqui e aqui. Aqui tem dois também, ó. Aqui embaixo a mesma coisa. Esse vem no primeiro elo que tá aqui. E aí, eu vou casando esse com esse com esse e os dois aqui. Tá? Então, eu já sei que ela vai ficar mais ou menos aqui assim. Vou colocar o alfinete pra marcar. O que acontece? Colocar o botão com ela aberta é mais fácil, tá? Do que ficar desvirando, virando do avesso. E aqui eu sei que o botão de cima ficaria aqui, mais ou menos. Ele fica, ó, eu marco aqui com o dedo, ó, mais ou menos aqui. Então, aqui é o meio, ó. E seria assim. E aqui, então, mais ou menos nessa altura, aí você decide também, né? Dependendo do seu botão, se você quer mais pra ponta. Mas eu colocaria aqui assim, tá? Eu faria essa distância. Aqui, ó, é 2 nós, 1, 2, e aí vem o botão. E ele centralizado, ó, nesse do meio aqui. Tá? 2 fileiras, a partir da terceira eu já coloco o botão. E aqui acabou o festonê, eu já colocaria o botão. Tá? Eu não vou colocar aqui com vocês, porque eu uso o botão de pressão, que é da prensa, ó. Porque o meu não tem essas garrinhas. Ele é na maquininha aqui, na ferramenta, e eu prenso. Porque como eu faço muita bolsa, essa parte de costurar o botão é muito chatinha e demanda mais tempo. Então, eu acabei, vou até mostrar aqui. Tá até solta, preciso fazer um pezinho pra ela. Eu tenho aqui essa prensa, ó, que eu ponho o botão aqui. Ele tem aqui a parte, a matriz dele, que eu encaixo de botão. E eu vou e puxo aqui assim, ó. E ele faz um aperto e o botão encaixa, tá, ó. E aí, ele fica com esse acabamento assim. Como eu faço muita bolsa, pra mim é um adianto, tá? Agora, é fazer esse investimento. Não é caro essa máquina, você pode fazer várias outras coisas com ela, não só a aplicação do botão imantado. Mas você vê se faz sentido pra você agora ou não, enfim, tá? É opcional, é que pra mim é muito mais prático. E eu adoro, eu gosto muito de usar ela, porque eu odeio costurar esse botão. E tem também uma opção que é um botão com garrinha. Eu não tenho ele aqui, mas na lista de materiais lá onde eu tenho sugestões de tudo que eu trabalho, tem a opção dele com garrinha e tem essa opção também da maquininha com os botões e a matriz certinha pra fazer, tá? Então, pra quem for aplicar o botão, você marcando aqui a altura, você consegue costurar até com ela aberta, tá? Sem ter problema, ó, ela tá
tranquila. Mas se você preferir fazer a parte do botão depois que amarrar as laterais, cada artesã trabalha de uma forma, tá? E aí você faz do jeito que é melhor, que você tá acostumada. Aqui é só a maneira que eu faço. Bom, aqui eu já tô com meus botões aplicados. Olha como ficou o acabamento. Rapidinho. No meu curso eu ensino tudo isso, tá? Mas pra quem quiser dar uma olhada, a maquininha tá lá na lista de materiais. Ó, bom, então continuando aqui. A gente vai fechar ela e aqui a gente vai... Deixa eu dar uma laceadinha. A gente vai vir com essa ponta, eu vou pôr um pouquinho pra dentro, porque ela às vezes fica escorregando. Deixa mais ajeitadinha. Então, a gente vai vir com ela até aqui, ó, onde começa o festonê. Nesse primeiro elo, tá vendo aqui, ó? Esse elozinho é onde a gente vai começar a amarração, tá? Ó. E aí, a gente vê que casa aqui os elos, tá? Então, esse aqui fica com esse primeiro fio, ó. E aqui a gente tem os elos. Do outro lado, a mesma coisa. Ó, esse aqui no primeiro elo e depois a gente tem os parzinhos aqui. Como que eu vou fazer? Eu gosto... Aqui é muito simples, tá? É só ir passando assim o fio. Você pode ir arrematar do jeito que eu vou ensinar aqui embaixo. Eu gosto de ir e voltar, tá? E aí eu arremato aqui em cima. Você faz do jeito que você prefere, que você tá acostumada, mas eu prefiro ir e voltar e arremato aqui. Vou arrematar aqui dentro, ó, por aqui. O arremate que eu fizer aqui, você pode fazer aqui também, tá? Mesmo fora, não tem problema, porque fica escondido, tá? Então, vou colocar aqui como eu faço. Você pode usar uma agulha de crochê pra puxar o fio, se quiser. Eu gosto muito e super recomendo, acho que toda macrameira tem que ter essa agulha aqui de garrinha. Amigas, ela é maravilhosa. Você passa aqui assim, ó, onde você quiser. Ela tem essa garrinha, ó. E aí, ela faz assim, ó. Vamos supor, você passa ela dentro do nó. Foi. Aí, você passa o fio que você quer aqui, ó. Quando você volta, ó, ela fecha e você passa o fio. Na maior facilidade da vida. Olha isso aqui. Isso aqui, minha filha, é um adianto. Você ganha tempo. Porque às vezes com a agulha de crochê escorrega, né? Então, essa agulha aqui, ó, tem lá na lista de materiais também. O link de compra, tá? Maravilhosa. Principalmente fazer susplá, que no vídeo eu fiz com a mão, né? Isso aqui, ó, um adianto. Bom, vamos lá. Eu vou fazer de dentro pra fora. Então, esse primeiro, eu vou passar ele aqui por dentro e sair aqui fora. A primeira volta é até mais fácil fazer, ó, assim, tá? A primeira volta é até mais fácil fazer com a mão. Na segunda, às vezes, eu uso agulha. Vamos ver. Ó, e eu vou passando só, costurando.
Ó, aqui no fundo, eu passei uma vez, certo? E eu vou passar de novo ele aqui. Então, meio que eu dei 2 voltas. Porque agora eu vou voltar de assim, ó. Cruzando. Quem quiser já pode arrematar aqui, mas ó, eu prefiro voltar pra deixar esse acabamento mais bonito. E mais robusto também, ó. Tá vendo? Ele vai fechando aqui com um xizinho. Certo? Esse aqui, em vez de eu puxar aqui pra fora, igual eu fiz, eu vou soltar ele aqui dentro. Ou seja, ele não vai passar de novo nesse elo aqui. Porque aqui eu já vou fazer o arremate. E aí, eu vou passar ele... Vou fazer um arremate não, vou esconder ele e depois eu faço. Vou passar ele no nó que tá mais perto pra eu esconder. Então, tá vendo esse aqui? Eu vou passar nele. Ó, ele tá aqui dentro. Ou eu poderia vir direto nesse, mas eu quero vir daqui pra ficar bem camuflado. Então, eu vou pôr a agulha aqui. Lembrando que você pode usar agulha de crochê, tá? Ó, deixa eu dobrar, vai. Bom, ó. Passei nesse primeiro nó. E agora, eu vou passar ele nesse segundo aqui de cima também. Pronto. Depois eu faço o arremate, que a gente já faz o arremate de tudo. Ó, então ficou assim, tá? Ó. E agora, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Ó, ficou os dois iguais aqui. A gente modela. E agora eu vou fazer o arremate desses aqui. Deixa eu pôr pra lá, pra não confundir tanta ponta. Aqui é simples, tá? Mas tem um macete que eu gosto de fazer. Eu vou usar cola de silicone. E isqueiro para arrematar, porque eu tô trabalhando com fio de poliéster, tá? Então tem que usar isqueiro para arrematar. Tesoura. Eu vou puxar ele, ó,
abrir um pouquinho e vou pingar um pouquinho de cola de silicone. Bem pouquinho. Aí eu vou vir, vou cortar a rente aqui, vou arrematar. E eu vou puxar um pouquinho pra baixo aqui, ó, pra ele se esconder no nó. Eu peguei o fio dele aqui e puxei bem pouquinho, só pra ele ficar lá dentro do nó. E ficar camuflado, tá? Vou fazer a mesma coisa desse lado aqui. Então, eu puxo, porque aí ele vai com a cola lá pra dentro e a gente fica com um acabamento invisível. Se o seu fio não precisa queimar na ponta, você nem precisa a parte do isqueiro. Apesar que dessa forma, se eu quisesse, eu não passava o isqueiro também. É porque como ele amolece, fica bom também para dar um reforço na cola. Corto rente. Aqui, ó. E eu puxo ele um pouco para baixo. Ó, puxo o alôzinho, empurro ele, pra ele ficar camuflado lá embaixo, ó, tá? Então, aqui arrematamos. Agora, a gente precisa cortar a franja, e ela tá pronta. Aí, a gente vai pra alça. Agora, eu vou arrumar essa bagunça aqui, e a gente já vai pro arremate das pontas, para cortar a franja aqui da nossa pochete. Para as pontas agora, a gente vai fazer assim. E aí aqui já vai mais uma dica, hein? Cheio de dicas essa aula. Não é só porque a aula é aberta que eu vou ficar escondendo o jogo, tá? Ah, só entrega no curso, não. Bom, vamos lá. Se eu me propus fazer a aula, né? Tem que fazer completo. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Ai, que gracinha. Bom, agora a gente vai fazer a franja. Pra ajudar, eu vou cortar na altura que tá esse menor aqui, ó. Assim. Mas você pode cortar a altura que você achar melhor. Considerando aqui assim, ó. Acho que esse tá até bom, ficar um caimento. Mas você pode deixar maior, tá? Se alguém quiser uma franja maior zona, põe mais, tá? Acrescenta um pouco a mais na medida. Acrescenta mais centímetros em cada fio, tá? Se quiser mais franja do que a gente vai fazer aqui. Bom, uma forma aqui que ajuda é a gente marcar o corte com a fita crepe. E aí, a gente faz assim, ó. Vou cortar mais ou menos aqui, certo? Então, eu vou pôr ela assim, ó. No sentido que tá isso aqui. Que eu sei que eu tenho que fazer o corte assim. Do outro lado, eu faço a mesma coisa. Ó, minha vela acabou. Vou pegar outra. Ó. Tá? E aqui, ó, como que fica mais fácil marcar? A gente faz uma linha daqui, ó, onde a gente começou. Uma linha reta. Então, eu sei que começa aqui, ó. Certo? E termina aqui junto. Então, o corte da minha franja é esse. Tá? Olha, não sobra nada, nada. Ela queima 100%. Olha isso. Nada, nada. Zero vestígio. Eu vendo essa vela lá na minha loja, tá? A bandeja. Pra compor cenário aqui,
chama bastante atenção dos clientes, viu, amigas? Ó. Então, agora eu vou cortar aqui, tá? E aí, é só respeitar a marcação da fita. E depois os ajustes finos você faz a olho, se precisar. Lembrando que esse fio a gente tem que arrematar queimando ele, tá? Ó, essa ficou até mais curtinha que essa franja. Olha como solta. Parece uma carteirinha. Bem pochetinha, gente. Vou arrematar aqui e aí com isqueiro, ó, vou até mostrar. O ideal é que acho que não vai dar pra ver no vídeo. É você arrematar com a parte azul da chama. Porque ele arremata e não fica preto, sabe? E aí vai fazendo isso, ó, em todos os fios. Eu vou terminar aqui e aí eu já volto. Assim ficou nossa pochetinha. Ó, eu abro ela e ela dá certinho. Meu celular com a película, né? Com a case, ó. Bem lindinha. E aqui, ó, ficou assim o passante do fio. E agora eu vou mostrar como que a gente faz com a alça. Pra alça, eu peguei 1 metro de corrente, tá? Sem muito segredo. Coloquei uma argola articulada, mas pode ser um mosquetão, e aí você abre e coloca aqui. É que o meu, ó, tem a base muito reta, muito grande, ia ficar estranho. E aí, você pode pôr tanto duas, tá? Uma em cada, mas não tem necessidade. Você passa ela por aqui, ó. E aí, se você quiser usar transversal, você prende aqui na pontinha, ó. Olha que legal. Assim. Se for o mosquetão, né? Se ele tiver aqui, você só vai agarrar. E se você colocar essa alça, ela tem 1 metro, tá? Se você colocar ela de transversal, ela vai ficar assim no corpo, bem agarradinha no corpo, a pochete assim, tá? Vai ficar assim, ó, no corpo, agarradinha, ficando linda. E se você quiser na cintura, no quadril, e aí depende, né, de qual for a ocasião, você pega a argola e passa na altura. E ela fica na cintura dessa forma. Por isso que eu peguei corrente, tá? E aqui fica caído. Ó. Fica super bonito. Se você quiser, você pode trabalhar a corrente, você pode, se você quiser não fazer de corrente, fazer de corda, você pode fazer, ó, sei lá, assim, e passar por dentro, tá? Fazendo também. E aí você deixa espaço para amarrar na cintura de acordo com o tamanho da sua cintura. É que para vender, de repente, assim é mais universal, né? Agora, se você for fazer pra você, você pode fazer de corda mesmo, o tamanho da sua cintura, ó, sobrou bastante fio, dá pra fazer acho que inclusive outra. Eu coloco a medida total de metros que a gente usa, porque você sabe quanto que rende, tá? Eu não lembro agora de cor, mas acho que dá pra fazer mais uma. Com um rolo você faz 2.
Então, aqui se você quiser fazer o cinto, você pode fazer de corda também. E aqui é o fio normal, né? Não tô usando dois junto. Ó, e ele passa aqui dentro. É uma opção também, tá? Mas aqui, para esse modelo, eu gostei de trazer com corrente, porque fica mais versátil. Você consegue usar. Fiz essa versão douradinha pro carnaval, para você ficar com as suas coisinhas com segurança pertinho de você. E se você tem tag de marca, você coloca, ó, aqui. Olha que lindo. Sério, dá outra cara pra peça, gente. Vale o investimento. Se você quer profissionalizar, vale o investimento, porque agrega bastante valor à peça. Eu gosto de todas as minhas peças, eu uso corrente, eu uso ferragem, eu não gosto de usar... Se eu fosse fazer ela com corda, eu poderia fazer uma parte e o resto com ferragem. Eu ia fazer uma alça mista, tá? Ah, também dá. Depois eu posso até trazer um tutorial, hein? De passando o fio aqui, ó. Aí, você teria que tirar 1,5 m, mais ou menos. E ir passando aqui, ó. Acho que eu gostei da ideia. Se vocês quiserem o tutorial, eu faço. Comenta aqui embaixo. Se tiver bastante comentário, eu faço da corrente trabalhada com fio. Tá? Nossa, vai ficar lindo. E aí, eu acho que você dá um glow a mais na peça, você valoriza, você levanta, né, a peça. Ela fica bem mais sofisticada quando a gente trabalha assim. Ela impressiona, chama mais atenção, tá? Então, assim, o trabalho da trama que a gente tem é o mesmo. Quando a gente coloca esses acessórios, esse adorno, é um investimento a mais? É, mas você agrega mais valor à peça. Ela se paga, ela vai estar no valor, principalmente para quem for vender. E para quem não for vender, para você ter uma peça que chama atenção, eu tenho certeza. Se você fizer para você toda trabalhada assim, vão perguntar. E você vai pegar a encomenda, mas você pode ter certeza absoluta, tá? Então é isso. Eu tô pensando aqui, se vocês quiserem o tutorial dela sem franja, comenta aqui, se tiver bastante comentário também eu trago, tá? Então se vocês querem alça, franja, me fala que aí eu sei, vocês vão me direcionando pro conteúdo, tá? Eu sei, eu faço, se não, vida que segue, a gente vem com o próximo tutorial, próxima peça, tá? E se você gostou desse vídeo, se você gostou de aprender essa aula comigo, curte o vídeo, compartilha e a gente se vê na próxima aula. Até lá!